meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro O Castelo dos Sonhos. Mas como sempre, eu peço que você deixe o seu apoio ao canal, comentando, compartilhando, se inscrevendo caso ainda não for inscrito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. E isso estará me ajudando muito, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 7. Anos tranquilos. Juvencio cuidava da fazenda. Silas o ajudava. Os buracos abertos perto da nascente realmente deixaram a terra úmida, aumentando o volume de água em época de estiagem. Isaías, que a partir de agora iremos chamar somente de João, andava pela fazenda, galopava com seu cavalo, conversava com alguns empregados e brincava muito com as crianças. Silas passou a ensinar os órfãos a ler e a escrever. Tornou-se professor. Ele não se esqueceu de seus entes queridos, nem de João, mas com tantas coisas para fazer e com a alegria das crianças, a saudade já não machucava tanto. Numa tarde, chegou à fazenda um mensageiro vindo de longe. Trouxe para João uma carta de Elisa, uma das filhas do senhor Manuel. Silas acomodou o mensageiro no galpão e pediu que descansasse e se alimentasse. Entrou no seu quarto e foi ler a carta. Na missiva, Elisa contava que ficara somente ela e uma irmã, e como ele lhe aconselhara, referia-se a João, casou-se, mas estava com muitos problemas e pediu ajuda. Reclamava que o marido não tinha tino para os negócios, os quais estavam muito ruins, que as duas, Elisa e a irmã, necessitavam de dinheiro para pagar algumas dívidas e para ter capital para fazer funcionar a empresa. Contava também que a irmã queria casar com um empregado do pai. Rogava por conselhos. Silas leu e releu a carta. Depois, orou rogando a Deus que o orientasse como resolver as dificuldades daquelas duas órfãs, filhas do senhor Manuel. Junto com o mensageiro, vieram o senhor João e o senhor Manuel em espírito, preocupadíssimos com as mocinhas. Foram recebidos por Gabriel e Eduardo. Não se pode confiar nesse mensageiro, explicou Manuel a Gabriel. Vou tentar instruir Silas, já que ele roga a Deus orientação. O que vocês querem que nosso garoto faça? Tenho muito orgulho desse meu filho, respondeu João. Olha, Manuel, observe a irradiação linda que ele tem. Gabriel, peça-lhe, por favor, que escreva uma carta dizendo que João irá para ajudá-las logo que for possível. Que a entregue ao mensageiro e dispense-o. Depois, que mande Juvencio com mais empregados levar orientações que vamos deixar com você a elas e que nosso menino mande-lhes uma barra de nosso ouro. Gabriel aproximou-se de Silas. Silas, esse mensageiro não é confiável. Escreva uma carta dizendo a Elisa que João está indo para lá. Silas recebeu a intuição, escreveu a carta, foi para o galpão e conversou com o mensageiro. Você trocará de cavalo, deixará o seu aqui, que está cansado, e irá com outro mais novo e forte. Levará esta carta para a filha do senhor Manuel. Poderá partir amanhã? Sim, senhor. Amanhã já estarei descansado. Dona Elisa falou que era o senhor João que me pagaria. A troca do cavalo já é um grande negócio, mas aqui está seu pagamento. Espero que não pare muito pelo caminho e retorne logo. Silas voltou para casa, sentou-se na poltrona preferida de sua mãe e ficou pensando. Parece que fiz o certo.
Esse mensageiro não me pareceu ser honesto. Mas como ajudar a filha do grande amigo de papai? Que poderei fazer por elas? Eu não posso ir lá. Não posso deixar a fazenda sem controle. Teria de ir de carruagem e demoraria muito. Não aguento uma viagem a cavalo. Depois não entendo nada dos negócios deles. Deus, eu lhe peço, permita que quem me deu a ideia que a complete, por favor. Vamos ver. Se eu não posso ir, nem João, poderei mandar outra pessoa. Dinheiro é fácil. Certamente meu pai iria querer ajudar Elisa e que eu a auxiliasse por ele. Posso mandar barra de ouro. Ela venderá. Juvencio! Nele eu posso confiar. Mas ele não poderia ir sozinho. É perigoso. Vou pedir a ele para escolher 2 homens bons para acompanhá-lo. O que escrevo a ela? Vou fazer isso amanhã. Não sei bem o porquê, mas sempre tenho boas ideias quando acordo. Vou orar bastante e com certeza amanhã saberei o que escrever a Elisa. Quando Silas dormiu, Gabriel afastou Silas de seu corpo físico e ele viu seu pai e o Sr. Manuel. Abraçaram-se emocionados e os 3 choraram. Meu filho, você tem conduzido tudo muito bem. Papai, tenho sofrido muito, mas onde estão mamãe e meus irmãos? Estão todos bem, respondeu João. O céu, o lugar em que moramos agora, é bonito e estamos juntos. Sua mãe e irmãos lembram-se de você com carinho e oram para que esteja bem. Tivemos permissão, Manuel e eu, para vir aqui conversar com você. Manuel está com problemas e você pode ajudá-lo. Dê uma barra de ouro a Elisa. Escreva a ela para deixar a irmã casar com o rapaz que escolheu e que ele a ajude na administração. Aconselhe Elisa a tomar conta de tudo. Papai, o senhor queria mesmo que Isaías ficasse em seu lugar? Enchemos a casa de órfãos. A alegria volta a esse lar com as crianças. Se Isaías não tivesse tomado meu lugar, o cenário seria outro. Foi a melhor coisa que fiz por você. Amo-o. Emocionaram-se muito. Gabriel os afastou e Silas retornou ao corpo físico. Agora podem ir embora, pediu Gabriel. Vão sossegados. Silas fará o que vocês pediram. Os 2 agradeceram e voltaram para a colônia onde estavam abrigados. Silas acordou de manhãzinha. Depois que tomou seu jejum, despediu-se do mensageiro. Resolveu algumas questões com Juvencio. Deu lição para as crianças. Foi para o quarto e escreveu uma longa carta a Elisa com a ajuda de Gabriel. Escreveu como se fosse o pai. Incentivou-a, aconselhou-a a deixar que a irmã se casasse com quem amasse e que investisse no moço escolhido pela irmã, convidando-o a ajudá-la na administração. Que ela, Elisa, tomasse a frente dos negócios e fosse discreta, porque mulheres não trabalhavam fora de casa, mas para ir mais vezes à empresa e levar para casa o que tinha de fazer. E sem entender bem, aconselhou-a a tomar certas atitudes nos negócios. Não questionou o que escreveu, o fez confiando. Disse que estava impossibilitado de ir porque se encontrava doente, mas estava mandando 2 barras de ouro para que ela as vendesse, saldasse as dívidas e tivesse capital para investir. Que o ouro era presente de casamento para ela, Elisa, e para sua irmã. Não foi uma barra de ouro que João pediu para mandar? Perguntou Eduardo ao Gabriel. Foi, mas a generosidade de Silas é maior. Tudo aqui está sob sua administração e ele faz o que quiser. Administração? Pensei que fosse tudo dele, exclamou Eduardo. O
que é nosso de fato, Eduardo? Objetos materiais que temos comprovação por escrituras? O corpo físico? Tudo que um dia temos de deixar não nos pertence. Tudo é de quem? De Deus. Sim, tudo é de Deus, esclareceu Gabriel. Podemos, por um período, ser administradores das coisas de Deus, e quando nos cabe fazer isso, devemos ser cautelosos e fazer o que nos compete da melhor maneira possível, sem esquecer que esses objetos materiais não nos pertencem. Cuidar do corpo físico, higienizá-lo, alimentá-lo para viver encarnado é obrigação, mas ele volta à natureza que o emprestou a nós. Nada nos pertence, e quem se ilude e se apega aos bens de Deus pensando serem dele, a eles fica preso. Espero que Silas compreenda isso e se torne um bom administrador. Silas fez um pacote bem feito e à tarde procurou Juvencio e lhe pediu: Juvencio, aquele mensageiro trouxe uma carta de Elisa, uma das filhas do Sr. Manuel, amigo de papai. Ela também ficou órfã. Da família grande ficaram somente ela e uma irmã. Estão as duas passando por muitas dificuldades e por isso pediu auxílio ao papai. Mas ele não pode ir, não tem condições de viajar. E eu também não. Queria lhe pedir para levar a ela algo de valor. Não confiei naquele mensageiro. Você nos faz esse favor? Faço sim. Quando quer que eu vá? Depois de amanhã. Elisa precisa receber isso logo. Se esse mensageiro não for honesto como senti, não dará tempo de ele fazer uma emboscada. Pensará que papai irá demorar e se preparar para a viagem. Vá com 2 empregados em quem você confia. Faça a viagem sem muitas paradas. Entregue o pacote a Elisa, descanse e volte. E assim foi feito. Quando Juvencio chegou à cidade, o mensageiro havia entregado a carta algumas horas antes. Elisa hospedou os 3, e no outro dia voltaram com cartas das 2 agradecendo e afirmando que iriam seguir os conselhos. Silas ficou com 3 barras de ouro guardadas e esperava usá-las para espalhar benefícios. Sentiu, ao ler as cartas, gratidão, que lhe deu alegria. Mas não foram somente as 2 a abençoá-lo. Recebeu energias benéficas de Manuel e esposa. E no decorrer do tempo, Elisa e a irmã escreveram dando notícias. Elas tinham conseguido se reerguer financeiramente e estavam felizes. Com os anos, as cartas foram escasseando. O amigo de João, cujo filho faleceu, pediu-lhe para ir visitá-lo. Silas respondeu à carta dizendo que era impossível, pois estava traumatizado e bastava falar em morte para ficar nervoso e chorar, e que não podia recebê-los na fazenda por causa das crianças. Silas lia as cartas para João, omitindo alguns trechos. Somente ele sabia da existência do 2º cofre, das barras de ouro e de algumas joias. Depois de 1 ano e 6 meses que o padre Mateus havia partido, foi que chegou à cidade outro vigário. Padre José, um novo pároco, saiu visitando todos os fazendeiros e, quando foi à fazenda, conquistou a todos. João, sabendo que este não o conhecia, agiu com naturalidade. Padre José era alegre, esperto, gostava de comida caseira e já na primeira visita andou pela fazenda conversando com os empregados. Senhor João, estou encantado com sua atitude de abrigar esses órfãos. De fato, depois da enfermidade que fez tantas vítimas fatais, os orfanatos estão lotados. O senhor pensa em encaminhá-los para essas instituições? Não, Padre José, elas ficarão conosco. Tivemos muitas perdas, ficamos muito tristes, e foram essas crianças que nos deram ânimo e alegraram nosso lar. Será que elas são batizadas? Quis o padre saber. Não sei, respondeu João.
O que o senhor acha de marcarmos num domingo à tarde para fazermos casamentos, porque muitos dos seus empregados não são casados, e batizarmos todas essas crianças? E se algum deles já tiverem sido batizados? Perguntou João. Se a criança souber que tem padrinhos, então já foi batizada. Mas se não souber, então batizamos. Podemos fazer uma grande festa pelos casamentos e batizados, disse João entusiasmado. E foi preparada uma grande festa pelos casamentos e batizados. Padre José, com alegria, no jardim da casa, realizou 5 casamentos, batizou os filhos dos empregados e os órfãos da casa. Todos os abrigados tiveram por padrinhos João, Maria e Silas. E as crianças passaram a chamar João de padrinho, Maria de madrinha e Silas de paidinho. Foi uma festa muito bonita. Padre José passou a ir muito à fazenda. Gostava de João e nutria um afeto especial por Silas. Contava a história da vida de Jesus para a meninada. E outros órfãos vieram. Um casal, com 8 filhos, chegou à fazenda para falar com o senhor João. Silas os atendeu. A mulher entrou somente com um dos filhos e disse: Senhor, queríamos, meu marido e eu, deixar aqui esse nosso filho. Ele se chama Lúcio, é doente. Agora parece estar bem, mas de repente saem feridas pelo corpo dele que doem muito. Estamos indo para outra cidade, onde um parente do meu marido ofereceu um bom emprego. Mas Lúcio não tem como viajar. Será que não dá para o deixarmos aqui? Quando estivermos instalados, voltaremos para buscá-lo. Pode deixá-lo, respondeu Silas. Olhou para o garoto, que tinha sinais de feridas cicatrizadas. Ele tinha 6 anos, estava quieto, de cabeça baixa, e com certeza queria ir com a família. Silas se lembrou de quando todos os familiares foram viajar e ele ficou. Aproximou-se do menino e com a mão levantou sua cabeça. Que garotão bonito! Você ficará bem aqui. Tem muitas crianças para brincar. Vá agora com Maria. As crianças estão comendo bolo. Vá comer. Você vai gostar. Maria pegou na mão dele e o puxou. A mãe aproveitou que ficou a sós com Silas e disse: Senhor, vamos para longe. Com certeza não voltaremos para buscá-lo. Cuide dele, por favor. Pode ir sossegada, cuidarei sim, afirmou Silas. Ela saiu e Silas percebeu que quando Maria foi acudir uma menina caída, Lúcio ouviu o que sua mãe disse. Ele encostou-se à parede e chorou em silêncio. Silas aproximou-se e o abraçou. Lúcio, aqui será seu novo lar. Gostará de morar conosco. Lúcio não quis se alimentar, ficou quieto, e à noite feridas apareceram pelo seu corpo. Vou colocá-lo para dormir no meu quarto, cuidarei dele, disse Silas a Maria. Será que não é contagioso o que ele tem? Perguntou Maria. Não deve ser. Da família somente ele tem essa doença. Amanhã cedo, Maria, vá com ele à cidade e leve-o ao médico para uma consulta. Lúcio quase não dormiu aquela noite, gemia muito e baixinho. Silas o agradou, deu chás para tirar dores. Pela manhã, Maria com um empregado foram de charrete à cidade levar Lúcio para se consultar. Maria retornou à tarde e contou a Silas e a João. O médico disse que essa doença não é contagiosa. Falou um nome que é complicado e eu esqueci. Que a medicina não sabe muito sobre essa enfermidade e que as feridas queimam e doem muito. Receitou essas pomadas para passar. Disse que já atendeu Lúcio outras vezes. Silas instalou Lúcio em seu quarto para melhor cuidar dele. Passava as pomadas,
dava chás e muito carinho. Silas então aprendeu que quando queria aliviar as dores dele, orava com as mãos estendidas em sua direção. Lúcio sentia alívio e até dormia. O garoto nunca fora tão bem tratado, cuidado. Melhorou quando percebeu que ali era um lugar bom. Silas conversou com as outras crianças. Explicou que Lúcio era doente, que a doença não pegava e que ele precisava de carinho. Lúcio melhorou e foi brincar com as outras crianças. Silas contratou novamente o antigo professor. Ele vinha 2 dias por semana. De manhã dava aulas para as crianças menores, à tarde para os maiores, e dormia na salinha de sua mãe, já que os quartos de hóspedes estavam ocupados. À noite, dava aulas para Silas e conversavam sobre conhecimentos gerais. Lúcio queria estudar. Silas deixou e se surpreendeu, pois aprendia rápido e era muito inteligente. Uma noite, Lúcio teve um pesadelo. Apavorado, falou palavras desconexas enquanto dormia. Silas o acordou, abraçou-o para que ele se acalmasse. Calma, Lúcio, foi somente um pesadelo, um sonho ruim. Sonho sempre a mesma coisa. Paidinho, no meu sonho me vejo como se eu fosse um homem alto, com cara de mal, que acha que está fazendo algo de bom para Deus e manda queimar pessoas para irem para o céu. Esqueça isso e durma. Amanhã você terá aulas. Gosto muito de estudar. Com agrados, Lúcio voltou a dormir e Silas pensou. Parece que Lúcio foi um inquisidor que mandou queimar pessoas. Agora, doente, sente dores, como se estivesse queimando. Gabriel ia muito à fazenda visitar seus moradores e, se possível, ajudá-los. E quase sempre bastava Silas orar pedindo orientação para vir e tentar instruí-lo. Silas orou por Lúcio. Gabriel veio e às vezes Eduardo vinha também. Quando os dois, Silas e Lúcio, voltaram a dormir tranquilos, Eduardo perguntou: Que doença esse menino tem? Por que tem esses pesadelos estranhos? Se ele foi um inquisidor, não era para ter obsessores? De fato, explicou Gabriel. Lúcio foi um sacerdote em sua outra existência. Não foi uma pessoa que tomava decisões, obedecia. Agiu errado. A Inquisição cometeu erros terríveis, razão pela qual, por muito tempo, ainda veremos reações de sofrimento em muitos espíritos. Alguns inquisidores agiram com maldade. Outros, como Lúcio, ingênuos, acreditando em seus superiores, achavam que estavam fazendo certo. Claros, porém, são os mandamentos, e o sexto é taxativo. Não matarás. Lúcio era um pobre serviçal, cometeu erros, mas não sentia ódio. Ficou doente, sofreu muito. Foi deixado com muito poucos cuidados em sua cela no mosteiro. Desencarnou e continuou sofrendo bastante. Algumas vítimas da Inquisição, que com ódio queriam vingança, castigaram-no por algum tempo, mas não viram nele um carrasco. Lúcio esteve muito tempo no umbral e pensou muito. Teve remorso e sentiu-se merecedor de castigo, achando-se indigno de pedir perdão. Mas socorristas conversaram com ele e o levaram para um socorro. Arrependido, ele sofreu muito. Reencarnou e com pouca idade desenvolveu essa doença, cujas feridas ardem e doem muito, como se fossem queimaduras. Foi abandonado pela família, mas aqui terá uma educação diferente. Aprenderá a ser caridoso e, como é estudioso, aprenderá logo a ler e a escrever e ensinará aos outros. Gabriel, algumas crianças que aqui estão têm inimigos, mas esses não entram na fazenda e nem na casa. Por quê? Pelas orações.
Silas ora e está ensinando as crianças a orar. Padre José conta histórias de Jesus, falando de seus ensinamentos e de como agir corretamente. Além disso, tenho tentado conversar com esses obsessores e mostrar-lhes que aqui estão órfãos, que já sofrem bastante, e que eles devem cuidar de sua vida. Tem dado resultado? Perguntou Eduardo. Com alguns sim. Outros dizem que não tem pressa e que um dia eles se tornarão adultos e sairão daqui. Vamos confiar e orar, Eduardo, para que essas crianças aprendam com os bons exemplos a ter boas vibrações e que esses obsessores não consigam atingi-las. Porque a obsessão somente acontece se os dois, encarnado e desencarnado, vibrarem igual. Certo dia, também foram deixadas na portaria da fazenda 2 crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 3, com um bilhete pedindo para acolhê-los. Um empregado os reconheceu. Senhor João, essas crianças são filhos de uma prostituta que foi embora para outra cidade. Maria foi cuidar delas e comentou. Silas, eles estão com muitas cicatrizes, levaram muitas surras. Esses irmãozinhos deram trabalho, eram rebeldes, agressivos, briguentos, não tinham medo de apanhar e enfrentavam até as crianças maiores. Silas explicou para a meninada que os dois necessitavam aprender a ter modos e que não era para responder às provocações. E foram muitas as vezes que Silas conversou com os dois. Aqui vocês não irão apanhar, não irão para castigos, mas quero que sejam bonzinhos. Não podem falar palavrões, porque aqui ninguém fala. Se vocês esquecerem e falarem, digam 3 vezes. Que Deus me perdoe. Vocês também não precisam tomar o brinquedo de outra criança. Peçam por favor, digam obrigado. São palavrinhas mágicas. Vocês terão sempre comida em seus pratos. Não precisam pegar de outro. Não ficarão sem comer. João, Maria, Silas, até Bernadette e Sara desdobravam-se em atenção e cuidados com os 2 rebeldes. Quando passavam do limite ou batiam em alguma criança, João pegava-os e colocava-os sentados numa cadeira e conversava com ele ou ela. Explicava que tapas doem e que ninguém merecia recebê-los. Foram meses de paciência e carinho para que os 2 entendessem que ali seriam bem tratados e aos poucos foram se tornando sociáveis. Falavam muito, Deus me perdoe, por favor, obrigado e desculpe-me. Foi trabalhoso. O empregado ficou viúvo com 3 filhos pequenos. Ele casou-se novamente 2 meses depois de enviuvar, e a esposa dele passou a maltratar as crianças. João chamou-lhes a atenção e o casal foi embora. Saíram escondido à noite, deixando os 3 pequeninos, que foram para a casa grande, que se tornou pequena para tantas crianças. Silas reformou o porão, abriu uma passagem para dentro da casa. No final do corredor, que ia para os quartos, abriu uma porta, fez uma escada. No porão, fez vários quartos pequenos, abriu janelas, substituiu o portão por uma porta, e para lá foram os meninos maiores. O trabalho da fazenda era o mesmo, mas se antes dava lucros, agora, com as despesas aumentadas, Silas tinha de administrar bem para não fazer dívidas. João, então, resolveu dar tarefas para as crianças, ensiná-las a trabalhar. Os meninos maiores passaram a ajudar nas tarefas diárias, e os que completaram 10 anos cuidavam da horta, jardim e alimentavam as aves da casa. As meninas passaram a limpar a casa, ajudar na cozinha e aprender com Luzia, que passou a ser empregada fixa, a costurar, bordar e a fazer rendas. Isso sem deixar de estudar. Algumas crianças não gostavam de estudar,
Silas insistia. Porém, se não quisessem mesmo, após aprender o básico, ler e escrever, podiam parar. Padre José ia sempre à fazenda. Juvencio comentou com Silas. Menino Silas, gosto muito desse padre, mas vou lhe contar uma coisa sobre ele. Você sabe por que ele vem muito aqui na fazenda? Acho que é por causa das crianças. Depois gostamos dele e ele de nós, respondeu Silas. Não duvido que ele goste da gente, mas Padre José tem uma amante. O quê? Espantou-se Silas. É melhor que você saiba, falou Juvencio. Você conhece aquela casa perto do rio, que fica escondida pelo bosque? Padre José a reformou e levou para lá uma bela moça, que tem 2 crianças. Dizem que a mais velha não é dele, mas o mais novo é filho do padre, e ela está grávida novamente. Parece que se amam. Como é caminho, o Padre José passa aqui para ir lá. Como você descobriu? Perguntou Silas. Algumas pessoas sabem, já viram. A moça é muito bonita. Silas pensou muito no que escutou. No outro dia, quando o Padre José foi à fazenda, ele o chamou para uma conversa particular e perguntou: Desculpe-me, não quero ser intrometido, mas é verdade, Padre José, o que escutei? O que você escutou? Que o senhor visita uma moça na casa do bosque e que é amante dela. Silas, respondeu o Padre José falando devagar. Padre é homem como outro qualquer. Fui para o convento porque minha mãe fez uma promessa. Não tenho vocação. Entretanto, tenho sido um bom sacerdote. Trato todos bem. Ricos e pobres recebem o mesmo tratamento na minha igreja. Quero ser justo e leal, mas amo essa moça. Por mais que tenha me esforçado, não consegui esquecê-la. Ela já sofreu muito. Na cidade onde estava anteriormente, ela, solteira, teve um filho, e o pai dela a colocou para fora de casa. Conhecia quando, desesperada, veio me pedir ajuda. Minha empregada, uma senhora bondosa que há anos serve a casa paroquial, a meu pedido, abrigou-a na casa dela. Auxiliei-a somente pela injustiça que sofrera, mas depois a amei, e ela também me ama. Quando vim para cá, achei um local para ela morar e a trouxe. Você me entende? Não falará nada para ninguém na cidade? Pedirá ao senhor João para guardar segredo? Silas pensou e achou que não era justo um padre não poder casar. Além disso, Padre José era realmente uma pessoa boa. Respondeu: Não falo, e vou pedir a quem sabe aqui na fazenda para não comentar. Obrigado, agradeceu o Padre José. Mas por que o senhor não deixa de ser sacerdote e se casa com essa moça? Perguntou Silas. Porque é muito difícil. Eu não sei fazer nada. Entrei no seminário com 10 anos. E se sair, deixar de ser padre, minha mãe morre de desgosto e achará que irá para o inferno por não ter cumprido sua promessa. Além disso, no momento em que estamos vivendo, padres que saem são perseguidos. Acho que sou covarde. Não tenho coragem de mudar minha vida e nem de deixá-la. Amo-a muito. Continuo gostando do Senhor e respeitando-o. Para mim está tudo bem. Se precisar de ajuda, conte conosco. Acho que vou precisar. Ela está grávida. A criança deverá nascer no mês que vem. Queria que fosse atendida por uma parteira. Não tem como ela ter o filho sozinha. Veja a época certa e me avise. Pedirei a Maria, que já fez muitos partos, para ir até lá. Será que ela vai querer ir e será discreta?
perguntou o padre. Falarei com ela, respondeu Silas. Silas explicou tudo para Maria e ela concordou em ajudar. Na época prevista, Maria disse que ia viajar, passar uns dias na casa de sua irmã e foi de charrete sozinha. Ficou na casa do Bosque, ajudou a moça a ter mais um filho, como também a ensinou a tomar certas ervas para não engravidar mais. Dias depois, Maria voltou para a fazenda, saudosa das crianças que a esperavam ansiosas. 4 anos haviam se passado. Silas completou 18 anos e a fazenda estava sempre chegando alguma criança trazida pela mãe, até pelo pai, ou deixadas na porteira. Embora com muito trabalho, foram anos tranquilos. Continua no capítulo 8. Até lá!